Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma edição do ISTV Notícias para todo o Brasil. E hoje temos mais uma edição especial com o deputado federal Alberto Mourão. Muito obrigado pela sua presença, deputado, mais uma vez aqui conosco. Eu quero começar já perguntando para o senhor sobre a PL referente às vítimas de abuso sexual. O que seria essa PL apresentada? É um sistema de proteção às vítimas de abuso sexual. Hoje a gente tem 55 mil mulheres por ano que sofrem estupro. Essas 55 mil pessoas, 15% em média, acabam engravidando. Então a gente tem um volume muito grande de gente que acaba engravidando. E aí aquele conflito, né? A lei lhe permite fazer o aborto. Mas ela, por uma questão religiosa ou uma questão até psicológica que ela está sofrendo, ela não aceita fazer o aborto e, ao mesmo tempo, fica naquela história de que eu vou ter um filho, mas eu não vou conviver bem com esse filho, porque ele não foi fruto de um amor, de uma dedicação, mas é uma criança que não tem culpa mesmo. O que a gente pensou? Esse projeto nasceu até daquela questão daquela artista que teve aí seu nome divulgado erroneamente por um hospital, e Clara Castanho, o nome dela. E aí eu fiquei com aquilo no imaginário durante esses 2 anos. O que eu fiz? Um sistema nacional de proteção, onde a mulher que se tiver nessa condição, ela procura o promotor público e diz que quer ser inserida no sistema de proteção às vítimas sexuais. Com essa opção dela, o processo dela passa a ser sigilo de justiça, todo o procedimento, tanto ambulatorial, quanto hospitalar, quanto o próprio aspecto amanhã dar a criança para adoção, tudo isso de forma sigilosa, e quem acabar publicando isso sofrerá sanções penais também, de forma que ela consiga ter apoio psicológico para entender o que ela quer fazer. Ela precisa ter esse apoio psicológico antes para fazer a opção dela. Ela precisa ter isso aí para depois, o pós, né, durante o parto, o pós-parto, durante 12 meses. Enfim, é um trabalho que busca que ela não carregue um grande trauma o resto da vida dela. Então a gente precisa ter um sistema que seja eficiente e respeitoso. E ela faça a sua opção sem ser criticada pela sociedade. Se ela resolver ter a criança e ela resolver que não quer cuidar da criança por outros fatores, como aquela moça fez, ela vai entregar ao sistema de adoção a criança. Ela não vai jogar na lata do lixo, como acontece muitas das vezes, e a gente sabe muito bem que aconteceu isso. Ela não vai abandonar em qualquer lugar. Ela simplesmente sabe que a criança não tem culpa e que ela quer uma solução para um problema que ela não criou. E a gente não fica nesse conflito e evita também os abortos, porque na realidade aí sim nós temos uma vida protegida. Então, o deputado, vale lembrar que esse caso que o senhor acabou de lembrar para nós, que acabou de usar como exemplo da Clara Castanho, é um caso onde é permitido por lei. O que ela fez de entregar para adoção a criança, ele é permitido por lei, né? Então vale lembrar que o que o deputado está falando é algo que já está escrito na nossa lei. O que ele está dizendo é que vai ter um amparo maior, legal, né, para que o que aconteceu com ela não ocorra mais com outras, de exporem, de levarem esse caso para público sem o consentimento da vítima, da mulher, né? Mas em relação à lei, o deputado, quem fez, né, o ato, quem estuprou, tem algum projeto que penalize de uma forma mais ampla, uma tornozeleira eletrônica ou algo muito mais severo que possa ser apresentado? Olha, a lei, na verdade, não existe uma lei que fale que você pode dar à criança o seu filho para adoção. No caso ali, a lei que existe é uma lei que permite que se faça o aborto nesses casos. É uma opção sua, né? Mas como a maioria das mulheres
elas têm o seu viés religioso ou então, no pensamento psicológico. Você está tendo um filho, você vai dar esse filho para alguém, então é uma coisa que psicologicamente afeta demais. Como é que fica essa mulher lá na frente? O projeto busca dar sustentação. A gente prevê, inclusive, que ela vai ter essa criança no anonimato, em outra região, ela terá direito de deslocar para outra cidade no anonimato. Na outra cidade ninguém vai saber de onde ela veio, por que ela veio, ela vai com a sua família para lá, o governo é obrigado a sustentar a família durante todo o período de gestação e 12 meses depois, para que se ela resolver voltar para de onde ela veio, ela chegue lá e ninguém sabe nem que ela engravidou. E automaticamente essa criança vai ter um outro lar que vai receber ela com carinho, com amor, com afeto, que é fundamental. Agora, no aspecto da lei da adoção, o que acontece é a recriminação social, né? Porque parece que ela tinha feito uma atrocidade quando ela resolveu colocar a criança no sistema de adoção. E ela fez o certo, ela não quis praticar o aborto, ela podia ter optado pelo aborto, e ela fez o certo. Eu acho que você tem que evitar esse tipo de coisa. E óbvio, se ela fez isso, ela agiu com humanidade, ela agiu com respeito a essa vida que estava ali dentro dela. Automaticamente isso acho que é extremamente positivo. Agora, quanto ao estuprador, eu tenho um outro projeto em andamento que devo apresentar nos próximos dias, está em fase final, porque ele envolve aumento da pena e tem aí uns fatos que a assessoria técnica disse que não seriam possíveis, nós estamos achando caminhos para isso, mas que que quem estuprar e quem cometer homicídio não pode ter redução da pena, não pode ter nada. Bom comportamento ele devia ter na rua, não lá dentro da cadeia. Bom comportamento ele devia saber 2 vezes onde ele sabia as coisas. Ele teve tempo para pensar. Quer dizer, então, que fica bonzinho. Ele teve tempo para pensar se ele ia sair armado de casa para matar alguém. Então é o seguinte, este cara não pode ter redução da pena. Veio agora aquele crime hediondo lá no interior, né, em Brumadinho, né? Mais ou menos isso, uma cidade aí no interior, o estupro daquele coletivo, dos 10, 8 já estão soltos. Então, né? Bom comportamento. Fica bonzinho só dentro da cadeia, deputado. 10 anos. E a mulher? E o trauma? E o trauma? E as 2 mortes? E o trauma daquelas outras? Quer dizer, não tem jeito, ele tem que ficar lá se redimindo do seu ato. Quer dizer, o homem tem uma arma que ele pegou e foi lá e fez aquilo, não podia fazer aquilo. Então eu não concordo com a redução de pena para esse tipo de gente. Eu concordo com o senhor, só fica bonzinho dentro da cadeia, né? Só quer ficar bonzinho lá. Todas essas PLs que o senhor nos apresentou, elas são de muita importância, né? Em que pé que está tudo isso? O que falta para ser aprovado, para ir para o Senado? Nós estamos com 3 medidas provisórias, uma da Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família e um do Mais Médico, certo? Eu queria dizer, até complementando as minhas ações que eu estou fazendo, eu apresentei também uma proposta para incentivar a formação de médicos. As pessoas não conseguem pagar 10, 12 mil reais de mensalidade de médico. Concorda, Lohan? Quem é que consegue pagar? Então nós não vamos ver pessoas humildes nunca fazer faculdade de medicina. E se quiserem, vai ser com muito sacrifício, devendo tudo que deve e não deve lá na frente. Qual é a minha proposta? Que neste projeto do Mais Médicos, quando você fizer o vestibular, você saiu do ensino médio, cursou o ensino médio público, você cursou o ensino médio público, você já é um sobrevivente do sistema. Quer dizer, você veio da escola pública, prestou o vestibular, ganhou, né, passou no concurso. Você já tem QI, não é quem indica, não. Tem QI, capacidade intelectual para fazer uma faculdade. Você já tem 2 componentes, o social e a inteligência. Né? E o terceiro componente é que eu preciso fazer o cara pagar a conta. A minha proposta é que ele, quando passa no vestibular, ele vai fazer um FIES, ele vai fazer um financiamento. Vai ter financiamento para isso? Vai. Sedento para estudar. Tem uma causa...
sedento para estudar. Tem uma cláusula resolutiva. Esse contrato diz que o governo vai isentar ele do pagamento se ao fim do curso, lá na frente, ele ficar 3 anos fazendo residência médica no programa Saúde da Família em cidades que o governo escolher que não tem médico. Porque ele já é médico clínico, ele já é um clínico lá. Quando ele sai, ele já está medicando com 6 anos de faculdade. O que ele vai fazer é uma residência médica e no programa da Saúde da Família. Tá? Automaticamente, você vai acabar formando mais profissionais com especialidade nisso, ele pode depois fazer outra especialidade, mas durante esses 3 anos é o período que ele vai amortizar a bolsa que ele recebeu, porque ele vai zerar a dívida, ele vai ganhar o salário, ele não vai trabalhar pela dívida, ele vai receber o salário como médico. O plus dele é que ele não vai ter mais a dívida. Quer dizer, ele vai trabalhar 3 anos numa região, meio expediente, e vai receber o salário, ninguém vai tornar ninguém escravo, vai receber o salário dele, mas ele não tem que se preocupar mais com aquela dívida. É aquela segurança de que você vai fazer para o seu povo, né, deputado? Isso aí é um projeto visionário, um projeto que vai atrair muito mais pessoas interessadas na medicina, além, é claro, de estimular aquela pessoa que acha que não vai conseguir fazer uma faculdade pública, de conseguir, de correr atrás, de lutar. Parabéns por esse projeto, viu, deputado? Olha, tem mais uma adenda nesse projeto, que os novos cursos de medicinas só poderão ser abertos nos próximos 36 meses em regiões ou cidades que cumpram o seguinte requisito: tenham o programa Saúde da Família implantado em mais de 80% do seu território. Outro aspecto, que tenham curso de especialização, residência médica multifuncional, para enfermagem, para psicólogo, para assistente social e para médico no programa Saúde da Família. Então, este município já é que defende a saúde básica, né? Então ele pode receber uma nova faculdade. Que o município se comprometa a ceder, a pagar de 10% a 15% no mínimo de bolsas de estudo gratuita àqueles que vierem originários do ensino médio público. Outra coisa, que o futuro provedor dessa faculdade, que abriu o curso lá, também tem que entregar mais 15% do seu bolso de bolsa para esse tipo de grupo de pessoas, de forma que a gente abre oportunidade de educar para aqueles que não têm condições de pagar a faculdade. Então, acho que o que não tem, eu não estou aqui fazendo política por política, eu estou tentando estruturar a sociedade. Como é que eu estou fazendo isso? Eu apresentei projeto de lei? Apresentei. Mas eu também não estou com aquela preocupação com o projeto. Aí eu coloquei emendas nas medidas provisórias. Na tramitação de uma medida provisória, ela vai ao Congresso e nós temos que votar e dizer que aquela medida provisória vale. E aí ela se transforma num projeto. Por isso que há uma medida provisória que é a conversão dele numa lei. Bolsa Família já está sendo discutido. Eu fui falar com o relator que tinha apresentado a emenda número 100, que tratava da questão do jovem do ensino médio receber esses R$300 adicional de bolsa desde que estivesse no período integral e não abandonasse o ensino. A outra, eu fui ao relator do Mais Médicos e ainda vou falar com a ministra da Saúde, vou falar com o ministro da Educação, porque são os dois que estão articulando esse projeto, no sentido de ir lá mostrar tanto aquele cadastro único nacional, que eu fiz a emenda lá dentro, quanto a questão da formação profissional. E como também fiz isso em relação ao relator do projeto do Minha Casa Minha Vida, em relação à criação do cadastro único nacional de demanda habitacional. A gente precisa saber quem são as pessoas que estão demandando, se moram em morro, se moram em cotas, abaixo da cota, se moram em áreas alagadas, se moram em áreas alagadas definitivas como as palafitas, se elas estão em áreas de possível interesse logístico, para que a gente consiga melhorar a inserção da questão habitacional no Brasil. Enfim,
eu estou tentando trabalhar com duas frentes. Projeto de lei independente ou então uma ação dentro das medidas provisórias para que dê mais agilidade a essas problemáticas. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer ao deputado federal Alberto Mourão, que está conosco sempre que solicitamos. Continue com a programação da ISTV. Até o breve. Tchau, tchau.